Olá, labuteiros! Como vocês estão? Hoje vamos conhecer a jornada profissional do Lucas Procópio. O Lucas começou a sua jornada profissional fazendo faculdade de economia. Se formou, trabalhou na área, só que ele tinha uma paixão pela análise de dados e decidiu fazer a graduação de análise de sistemas. Essa história é para quem está pensando em fazer uma transição de carreira, mas também quem está querendo começar com análise de sistemas. Vamos conferir? Me conta um pouquinho a história até o momento em que você decidiu fazer tecnologia da informação e o porquê. Ok, essa é uma história longa. Eu sempre gostei, eu sempre fui um nerd, assim, de videogame, eu sempre gostei muito de jogar videogame, eu gostei muito de computador, desde a adolescência, infância, só que eu pensava em atuar na área de design gráfico, cheguei a fazer um curso de Uhum, design gráfico e tinha aquela ilusão de atuar fazendo jogos, criando jogos, essa era a ideia. Só que aí, infelizmente, o Brasil ele não tem um mercado tão desenvolvido para essa parte, quando a gente fala de uhum, tecnologia, então eu acabei sendo desmotivado a ir para a área de tecnologia. Vi aptidão por outras coisas, então eu acabei me interessando pela área financeira. Isso é muito engraçado, porque eu sou formado em economia, na verdade, é a primeira aham, formação. E eu me interessei basicamente por investimentos, e atuar na área financeira. Fiquei 5 anos na universidade, formei em economia, trabalhei na área financeira durante alguns anos, sabe? Só que assim, eu acho que independente de estar trabalhando na área financeira, eu sempre tive muita aptidão para tecnologia. Então eu sempre fui aquele cara que trabalhava no financeiro, mas era o expert do Excel, sabe? uhum, Então era aquele cara que era referência, eu criava dashboard. Então sempre fui muito puxado para ferramentas. Em um certo momento, para quem utiliza bastante Excel, é que você não tem mais para onde ir. Então assim, a sua opção passa a ser desenvolver em VBA, né, que é uma uhum. linguagem de programação ali do Excel. Eu fui fazer um curso de VBA e nesse curso eu simplesmente apanhei, assim, foi o curso que eu fui fazer, não entendia nada. Eu falei, cara, como assim? Isso aqui não é Excel, não, porque VBA realmente não é Excel. Então não Aham. adianta. E só que aquilo ali, de certa forma, não me motivou a fazer o curso, mas eu continuei fazendo e conversei com a professora. Eu falei, professora, eu tô aqui, eu vim aprender, mas eu não tô entendendo nada. Eu sei de Excel, mas isso aqui não é Excel. E Uhum. ela me recomendou fazer um curso de lógica de programação. E ela, não, você precisa entender um pouquinho de lógica e tudo mais. Eu fui fazer um curso de lógica de programação. Foi em 2019 isso. Foi em C++. E, assim, fiz o curso e, assim, voltei correndo. Foi amor à primeira vista. Aí que eu decidi, de fato, é isso aqui que eu quero pra vida. Daí, a partir disso, assim, eu acho que foi uma crescente. Então, fiz esse curso, depois eu corri atrás de outros cursos de desenvolvimento Python, corri atrás de curso de banco de dados, então fui fazendo diversos outros cursos e cada vez mais puxando a minha área para esse lado. Então, eu fui migrando realmente aos poucos. Então, acabei fazendo uma migração diária da área Entendi. financeira. Aí, nesse processo, também estava trabalhando num projeto de migração de RP e de sistemas, só que eu trabalhava dando um suporte de negócios. Eu atuava com pessoas de tecnologia, mas eu dava mais um suporte de negócios. Então, eu aproveitava, assim, eu encontrava um cara que ele já estava há anos na área, eu sentava do lado dele e perturbava ele para aprender o que ele tinha ali. E eu fui aproveitando isso bastante, até conseguir uma vaga de analista de BI, mas Sim. eu trabalhei como analista de BI, no caso, e aí foi, de fato, eu já estava dentro da tecnologia, Uhum. e fui me encontrando ali para saber exatamente o que eu queria. Eu sabia que eu gostaria de trabalhar com dados e depois de trabalhar um tempinho com BI, eu acabei querendo ir para a área de engenharia de dados. E eu tentei ali internamente dentro da empresa, acabei não conseguindo e busquei oportunidades fora do mercado ali. Dentro disso, eu recebi uma proposta para virar analista de dados, trabalhei como analista de dados durante alguns meses e atuei em alguns projetos de desenvolvimento e de fato aí eu já estava trabalhando programando mesmo com Python e trabalhando full com tecnologia. Então eu recebi uma proposta para trabalhar numa consultoria que era de fato ser desenvolvedor ali voltados para dados, automatização de negócios, automatização de processos dentro da área. Gostei bastante dessa experiência de trabalhar numa consultoria de tecnologia. Hoje eu sou um analista sênior de tecnologia, com Uhum. foco em governança e operação de dados. Assim, eu desenvolvo e trato um pouquinho de governança, de Sim. forma mais resumida possível, é um pouco disso. Sabe, como eu vim Entendi. parar aqui onde estou hoje. Não esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilhe com o máximo de gente que você conseguir. Vamos ajudar outras pessoas a decidir qual é a profissão que elas vão escolher. Beijo, aí eu vou aproveitar o vídeo.
Muito incrível essa transição de carreira. Parabéns. Obrigado. E, assim, hoje a gente tem diversas opções de graduação que engloba a temática de tecnologia, como sistema de informação, análise e desenvolvimento de dados, engenharia da computação. O que que foi o fator determinante para você escolher e se identificar mais com essa área de TI que você escolheu do que as outras? Bom, eu queria programar, então eu gosto de desenvolver. E, na verdade, para você trabalhar com programação, você não necessariamente precisa ter uma faculdade específica. Uhum, Existe muita gente que trabalha com programação e não necessariamente é formado em TI. Isso acontece bastante. E só que o que acontece? Por mais que não seja necessário, é sempre bom. Sabe? Acho que a faculdade ela uhum, te abre diversas portas. Então é importante fazer uma faculdade de TI ainda assim, que vai te ajudar se você quer programar. Eu acabei optando por essa opção porque eu já estava inserido no mercado, eu já estava, querendo ou não, trabalhando com programação. Eu fui fazendo outros cursos, já estava trabalhando com isso. Só que eu precisava de uma certificação. Por mais que tenha uma experiência de mercado, tenho, estou atuando, estou. Porém, eu sei a importância dos ensinos. Eu acabei uhum, optando por um tecnólogo, que era uma coisa um pouco mais voltada para mercado em si. E entre as opções, eu vi que a opção que eu comecei com ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que eu acabei alterando para banco de dados, basicamente por foco mesmo na área de dados. Então eu vi que dentro da grade, atuando dentro da área de análise e desenvolvimento de sistemas, para outras sub-áreas de desenvolvimento, como uhum, front-end, por exemplo. Então, nunca foi uma coisa que me puxou tanto. Então, eu gastava muitas horas ali estudando outras tecnologias, outras linguagens, para uma uhum. vertente da qual eu não queria. Então, eu sempre quis puxar minha carreira muito para dados. Então, eu acabei optando por uma coisa que fosse um pouquinho mais focada para isso. Entendi. E fala assim, de forma simples e sem os jargões da área, como Tá é a bom. sua rotina mensal e diária de trabalho? Sim, é uma rotina de fato que engloba muita coisa. Então, tem certos momentos que eu estou de fato desenvolvendo, então estou ali sentado e estou precisando resolver bug de alguma aplicação, alguma automatização que a gente tem ali dentro da área deixou de funcionar e eu preciso resolver. Eu preciso fazer atualizações, então que a gente precisa não apenas dar manutenção na correção de problemas, mas pensar em melhorias para aquela aplicação. Então, eu preciso pensar na arquitetura da aplicação em si. Tenho bastante reuniões, então quem trabalha com TI é bem comum a gente ter bastante reunião com várias outras áreas, ter uma relação com os stakeholders de outras áreas, além da Uhum. tecnologia e áreas dentro da própria tecnologia. Então, às vezes você vai estar atuando numa área específica, mas aquela área ela está no meio de uma esteira de processo que é influenciada e influencia outras áreas dentro da tecnologia para entregar um único produto. E é Entendi. literalmente assim que funciona. No meu caso, eu hoje, por ser sênior, eu tenho uma postura onde eu também dou suporte a outras pessoas que são mais júnior. Então, eu também tenho aquela necessidade de ajudar mesmo, quem está ali dentro do processo de desenvolvimento, de aprendizado, passar um pouco dos meus conhecimentos também. Então, minha rotina ela se resume de uma forma bem geral a reuniões, resolver bugs, pensar em melhorias, dar um pouquinho de treinamento. É muito voltada para esse lado. E qual a sua opinião do quanto a faculdade te preparou para você exercer sua profissão hoje no dia a dia? Bom, a faculdade ela vai te ensinar os fundamentos. Então é muito importante, de fato, buscar uma faculdade não pensando em sair de lá focado na tecnologia X ou Y, mas ter um conhecimento dos fundamentos, independente de qual tecnologia você queira usar, então de qual linguagem de programação, por exemplo, você queira atuar. É muito importante que você conheça o fundamento da linguagem. É importante que você entenda de lógicas de programação, é importante que você entenda de estrutura de dados. Por quê? Porque tecnologia, de fato, é um meio. Então, eu posso hoje estar trabalhando numa empresa X e essa empresa ela está atuando com Python e eu sair dessa empresa e ir para outra, ou até mesmo essa empresa ela mudar a tecnologia ali, padrão que ela utiliza para desenvolvimento e mudar de Python para Java. E basicamente a linguagem ela vai mudar, porém o básico, sabe, o fundamento, ele não vai mudar. A lógica de programação ela nunca muda. A lógica de estrutura de dados também não muda. Regras de desenvolvimento de software elas também não mudam. Então é muito importante conhecer a base. Ela vai te permitir você ser um profissional mais versátil. Então, quanto mais consistentes são seus conhecimentos da base, mais fácil é para você mudar inclusive de tecnologia. Então, hoje a gente pode ter uma tecnologia que ela está muito no hype do momento e é uma tecnologia pedida do mercado por várias empresas. E em 2 anos aquele framework ele já não estava tão assim, ele estava morrendo e apareceu um novo framework diferente, melhor do que aquele anterior. Então é Uhum. importante saber o fundamento, porque com o fundamento é muito mais fácil você sofrer menos com essas adaptações. Então, você tiver que mudar, você não vai sofrer tanto,
porque você já vai ter a base. Entendi. E de todas as atividades que você já fez no seu dia a dia, como profissional de TI, qual que você acha mais chata, entediante e qual que você acha mais divertida? Complexo. Eu acho que o processo de debugar código, eu acho que eu vou apanhar contando um negócio desse. Mas eu não sou um cara que gosta muito de testar. Assim, eu faço o teste antes de liberar uma nova melhoria ou então uma correção de bug. É importante você, obviamente, testar, passar por todas as etapas de teste para ver se está funcionando mesmo, se aquela alteração que você fez, antes de liberar esse código em produção. Porém, eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema em testar, então eu testo porque eu preciso, obviamente, mas é um processo um pouquinho chato. E não apenas testar, mas também documentar. Então, o Uhum, profissional de tecnologia, quem desenvolve, precisa documentar, precisa lá escrever a documentação dizendo o que o código faz, quais são as partes do código, explicar pedaço a pedaço, isso é muito importante. Quem gosta de desenvolver diz que essa é a parte mais chata, eu também concordo, acho que é uma das partes mais chatas. E agora, o que eu mais gosto, por incrível que pareça, eu gosto muito de resolver problemas. Assim, boa. eu fico muito feliz quando eu consigo, eu passo por aquele processo de, tem um bug aqui, que esse bug é complexo, e eu consegui resolver aquele bug. Eu realmente Uhum. fico me sentindo a última Coca-Cola do deserto. Eu consegui resolver aquele problema, estou muito feliz. E acho que é o melhor processo, assim, é muito bom. E eu sou uma pessoa que eu também gosto de ensinar, então acho que quando eu estou ajudando o outro, quando eu vejo o desenvolvimento ali de outra pessoa, por exemplo, do júnior da minha área, para mim isso é muito gratificante. Tá bom. Muito obrigada pelo seu tempo e obrigada pela entrevista, foi incrível. Nada. Eu que agradeço pela oportunidade, sim, tá bom, mano? Tchau, bom domingo. Tchau.